noite. Aqui estamos com o Toque do Dia, com essa satisfação de anunciar a palavra de Deus, de comunicar o que Deus tem para cada um de nós, alcançar os nossos corações, nossa mente. E vivemos num tempo onde tem muitas ruído, muito barulho, muita informação, e realmente necessitamos de um tempo, de espaço e pessoas para falarem, para realmente a palavra nos alcançar, né? Alcançar nossa alma, nosso espírito, né? E hoje o Toque do Dia está recebendo Robson Pio, e já várias vezes já esteve aqui no Toque do Dia, e teremos a satisfação de ter Robson também essa noite para compartilhar o que Deus tem colocado no seu coração. Por favor, Robson, chega até aqui para dar o recado do Toque do Dia. Obrigado, tio Marcos. Olá a todos, boa noite. São todos bem-vindos. Um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar aqui no Toque do Dia uma reflexão. E a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra ali um texto que está em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, acompanhar comigo aqui a leitura. Eu vou ler aqui o texto. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa noite. Te damos graças pela sua presença que está aqui. Te agradecemos pela oportunidade que temos de compartilhar a sua palavra, de repartir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Somos gratos porque o Senhor deixou a sua palavra escrita, o Senhor inspirou homens, mulheres, o Senhor inspirou pessoas como nós, através do seu Espírito, Senhor, para nos transmitir a sua mensagem, essa mensagem de salvação, de redenção, essa mensagem de reconciliação. Eu te agradeço e te ofereço também, Espírito Santo, tenha liderança aqui e nos conduza nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, o texto diz assim, Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Então, pensando, refletindo sobre reconciliar, estar reconciliado, sobre reconciliação, é importante a gente destacar aqui o significado, né, dessa palavra, desse termo aqui, que vem do grego katalage, que Paulo usa aqui no texto de Romanos, assim como em outras cartas também ele usa. Dentre os muitos significados, há um significado que eu gostaria de ressaltar, resumindo aqui, seria trazer a amizade da inimizade. Ou seja, estabelecer um novo vínculo em uma relação rompida, restaurar algo que havia quebrado. Por quê? Conciliado, nós já fomos com Deus. E aqui nós vamos falar sobre reconciliação, ou seja, conciliar novamente. Nós já fomos conciliados com Deus. Deus nos criou. Quando Deus cria toda a humanidade, a criação, Ele estabeleceu uma relação. Deus se relacionava com o homem, Ele se relacionava com Adão, com o homem ali que Ele criou, com Adão e Eva. Tanto que nós vemos lá em Gênesis que Deus visitava o jardim do Éden, e Ele visitava o homem, Ele se relacionava com o homem. Quando Deus nos cria a humanidade através ali desse primeiro homem que foi Adão, Ele deu a Adão, está escrito que façamos, o homem, a nossa imagem e semelhança, e assim Deus o fez. Lá em Gênesis diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que Deus deu ao homem daquilo de que ele tinha de si mesmo. Deus dotou
o homem de suas capacidades cognitivas, intelectuais, emotivas. Deus deu ao homem, ou deu à humanidade, né, a capacidade de criação, a capacidade de pensar, de raciocinar, de criar, tanto que Deus deu ao homem, logo que ele criou, a função de dar nome aos animais, de cuidar do jardim, e isso vem dele próprio, ou seja, ali havia uma conciliação, havia um concílio. O concílio quer dizer um acordo entre algumas pessoas, uma reunião, né, para se estabelecer um acordo entre pessoas. Mas infelizmente, como lá em Gênesis 3 fala sobre a queda. Com a queda, então, a desobediência do homem, ali representando toda a humanidade, Adão e Eva pecaram. Através da desobediência, Deus deu uma ordem, conhecemos muito bem qual foi a ordem que Deus deu. Vocês podem comer de todos os frutos aqui de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquele fruto vocês não podem comer. Infelizmente, levados, enganados ali pela serpente, né, o homem e mulher, Adão e Eva, foram induzidos ao erro. Ou seja, desobedeceram, pecaram, e com o pecado entrou a morte. Ou seja, a separação ali, toda a humanidade foi separada de Deus. Infelizmente, ali houve uma ruptura, houve uma separação. Essa morte representa isso. Eles continuaram vivendo, eles continuaram em vida, mas morreram espiritualmente, se separaram de Deus. Mas a vontade de Deus continuava sendo se relacionar com o homem. E aí nós vemos aqui, nesse texto, sobre a importância da reconciliação. Só há necessidade de reconciliação onde há uma relação quebrada. E qual a relação que estava quebrada? A relação do homem com Deus, né? E é interessante porque aqui vai dizer que Paulo vai dizer sobre sermos e nos tornarmos inimigos de Deus. Quando entra o pecado através da desobediência, então toda a humanidade, ali na pessoa de Adão, se tornou inimigo de Deus. E é o que, justamente depois nós vamos ver aqui, que Paulo também vai falar que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas como? Alguém pode perguntar, mas como assim todos pecaram? Que pecado eu cometi? Eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não vejo pecado algum, né? Mas essa é a herança que nós recebemos de Adão, né? A natureza pecaminosa, né? O salmista vai falar, olha, em pecado me concebeu minha mãe, não pelo ato em si, pela relação em si, mas por conta dessa herança, dessa natureza pecaminosa. Então nós recebemos essa herança desse relacionamento rompido. Mas Deus tem um plano para restaurar e restabelecer essa relação. E é interessante porque, pensando sobre a reconciliação, eu fiquei lembrando quando uma pessoa tem uma causa contra alguém na justiça, vai levar ali, abre um processo contra alguém por conta de um crime, por conta de um dano causado, de uma discórdia, de uma disputa e alguma coisa, existe uma audiência de conciliação. E é interessante porque essa audiência de conciliação tem o objetivo de uma tentativa, através de um mediador, de um conciliador, de realizar um acordo entre as partes. E é justamente isso que aconteceu aqui. Nós estávamos em desacordo com Deus, toda a humanidade entrou em desacordo com Deus. Nós tínhamos uma causa, e podemos considerar uma causa perdida, porque o homem por si só não teria condições de se reconciliar com Deus. Por isso, Deus enviou o seu Filho. Jesus veio como esse mediador, como esse conciliador, para conciliar esse relacionamento rompido, para conciliar essa causa, né? E aí nós chamamos de reconciliação, que só é possível através de Jesus, porque todos pecamos. Romanos 3, 23, Paulo vai dizer, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, por si só,
nós não tínhamos condições, não teríamos condições de nos reconciliar com Deus. Então Jesus, ele intermedia essa relação, ele intermedia essa reconciliação, nos permitindo nos relacionar novamente com Deus, reatando essa relação, trazendo um acordo onde havia desacordo, trazendo conciliação onde havia discórdia. Então, Jesus é o nosso conciliador, ele é o nosso mediador entre nós e Deus, ele intermedia essa causa. É interessante aqui um aspecto na reconciliação. John MacArthur diz o seguinte, que a reconciliação não é o homem que realiza, mas o que ele abraça. A reconciliação acontece quando... não acontece quando o homem decide parar de rejeitar a Deus, mas quando Deus decide parar de rejeitar o homem. Eu achei isso muito interessante, porque Deus é o reconciliador e nós somos os reconciliados. A palavra vai dizer que o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, quando não estávamos buscando. Isso partiu dele. Reatar essa relação partiu de Deus, porque ele nos criou para se relacionar. Ele não nos criou para vivermos em discórdia, em desacordo com ele. Por isso veio o nosso intermediador. Jesus veio para intermediar essa relação. Então, baseado nesse entendimento que a reconciliação ela não acontece de uma vontade humana de se reatar, de se reconciliar com Deus, mas quando a gente recebe, quando a gente abraça, porque o livro aqui de Romanos, Paulo, ele vai tratar muito sobre essa justificação. Então nós não temos condições de nos justificar, porque todos pecamos, estávamos separados de Deus. Não havia condição em nós humana para nos reatarmos e nos reconciliarmos, a não ser por intermédio de Jesus. Então, a morte de Jesus, a entrega de Jesus, ele intermedia esse reatar, essa reconciliação através da sua morte. Então, através da morte de Jesus, ele nos traz a vida, e a vida de nos relacionarmos. Não somente a salvação, é claro que o principal aspecto, o principal motivo de Jesus ter morrido na cruz é a salvação da humanidade. Mas também isso acontece para que nós tenhamos novamente à nossa disposição essa relação com Deus, de podermos nos relacionar com Deus. Se hoje desfrutamos de uma relação com o nosso Pai, novamente isso se dá na pessoa de Jesus, porque Paulo também vai falar que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Então, tratando sobre esse tema da justificação, que somos justificados pela graça, não é por aquilo que a gente faz ou que a gente fez ou deixou de fazer. Isso está muito bem posto, que todos pecamos, todos precisamos nos reconciliar com Deus através de um único mediador, que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio, não há outro conciliador, não há outro caminho para nos reaproximarmos, para nos reatarmos, para entrarmos em acordo novamente nessa relação com Deus, a não ser por Jesus, pela obra redentora de Jesus na cruz. Então, Deus nos criou, Deus estabelece um relacionamento, o homem pecou, desobedecendo, causando então separação, rompendo, causando uma ruptura nessa relação, mas aí Deus, é a vontade de Deus então trazer redenção à humanidade através de Jesus Cristo, e isso acontece, Jesus, ele intermedia essa causa, ele é nosso advogado, ele intercede ali diante do Pai por nós, e ele alcança isso, ele alcança essa redenção, se entregando, morrendo na cruz, para que nós então pudéssemos nos tornarmos novamente
amigos de Deus. Isaías vai falar que não é Deus que se afastou, não foi Deus que se afastou de nós. Antes, as nossas transgressões e as nossas iniquidades fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Mas agora Jesus ele vem para reatar esse relacionamento, para nos permitir novamente desfrutar de um relacionamento com Deus, o nosso Pai. Então, dentro aqui desse entendimento de que isso parte de Deus, isso partiu de Deus, assim como partiu de Deus entregar o seu próprio Filho, partiu do Filho, partiu de Jesus se entregar por nós. Nós não buscamos isso, não teríamos condições, ninguém, de morrer ali na cruz, para nos redimir. Somente Jesus poderia fazer isso e ele fez. Então, ele é o nosso reconciliador, nós somos os reconciliados. A reconciliação, repetindo novamente, não acontece quando o homem ou a humanidade, quando nós decidimos parar de rejeitar a Deus, mas quando Deus decide parar de rejeitar o homem. Quero ler um texto, se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, que eu meditei essa semana que passou, e que trata justamente desse ponto, que diz assim: da mesma forma, jovens sujeitáveis aos mais velhos, sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Então, a minha reflexão aqui é que Deus nos deixa um caminho para nos reconciliarmos com Ele. Se entendemos que a reconciliação não acontece do homem para com Deus, senão o contrário, acontece de Deus para com o homem, é quando Deus para de rejeitar o homem, porque quando nós vivemos a vida de pecado, quando vivemos distante de Deus, vivemos ainda separados de Deus, não buscamos a Deus, não almejamos por essa relação, Deus continuou e continua desejando se relacionar conosco. Deus nunca deixou de querer, de desejar se relacionar conosco. Como já disse aqui o que Isaías, olha, não foi Deus que se afastou, mas o pecado nos afasta de Deus, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas atitudes de desobedecer, as nossas atitudes de vivermos numa prática do pecado. Não quer dizer que nós vamos nos tornar perfeitos, não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos pecar mais. João disse isso: filhinhos, não pequeis, contudo se pecar, tendes um advogado justo que intercede por vós. Então não é deixar de viver na prática do pecado, é aceitar essa graça, é aceitar esse favor imerecido, é aceitar essa reconciliação que Jesus nos trouxe como o reconciliador. Mas há um caminho para isso aqui, e Pedro deixa aqui para nós também o caminho. Porque se permanecermos no orgulho, se permanecermos com o coração orgulhoso, Deus continuará nos rejeitando, porque é o que está escrito. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, eu diria que o caminho, a nossa parte na reconciliação é aceitar, mas também deixar uma vida na prática do pecado. Deixar de ter um coração orgulhoso, deixar de sermos arrogantes. Muitas vezes nós não conseguimos nos reconciliar, colocando agora aqui na inter-relação humana, nos relacionamentos interpessoais, seja no cônjuge, seja a relação de pais e filhos, seja a relação entre amigos, seja numa relação entre irmãos, numa comunidade, na igreja, seja numa relação de trabalho, entre qualquer relação, qualquer relacionamento, se a gente for em busca, a gente estava conversando
agora desse tempo sobre isso, porque muitas vezes nós, por conta da nossa arrogância e do nosso orgulho, nós vamos em busca de justificativas para justificar o nosso erro, para argumentar e ter a razão para ganharmos, né, aquela discussão, aquela intriga, aquela causa. Né? E cada um vai ter a sua razão, a sua própria razão e a sua justificativa, mas como eu já disse, o que Paulo estabelece aqui na carta aos Romanos é que somos justificados pela fé, não pelas nossas próprias obras. Somos justificados, recebemos a salvação pela graça, recebemos a justificação por Jesus, por intermédio de Jesus. Mas se permanecermos nessa relação orgulhosos, Deus vai continuar nos resistindo. Deus vai continuar nos rejeitando. E não vamos alcançar e desfrutar dessa relação de intimidade, de um relacionamento com Deus. Então, encerrando aqui essa reflexão, irmãos, eu diria que temos que buscar um coração humilde. Porque em todas as relações teremos desafios, em todas as relações teremos dificuldades, em todas as relações teremos as situações que vamos ter que superar, as discussões que muitas vezes vamos ter que ceder, um lado vai ter que ceder. Diante ali de uma causa, diante de uma dificuldade no relacionamento, se não houver a humildade, dificilmente nós vamos conseguir alcançar, nos reconciliar. Quando há uma intriga, quando há uma divergência, quando há qualquer tipo de dificuldade de se interagir, de chegar num acordo, se não houver humildade, dificilmente vamos conseguir reatar uma relação, dificilmente vamos conseguir chegar a uma reconciliação. Então, o que Deus espera de nós? Deus é o reconciliador. Ele enviou Jesus como seu Filho para nos redimir, Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar. Essa reconciliação vem de Deus, Ele é o reconciliador. Jesus é esse intermediador, esse conciliador entre nós e Deus, mas Deus espera que tenhamos um coração humilde, assim como Pedro nos advertiu. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Eu diria que a maior exaltação que Deus poderia nos conceder é a reconciliação. É o fato de podermos novamente nos relacionar com Ele. É o fato de sermos perdoados, é o fato de sermos redimidos, é o fato de podermos desfrutar novamente dessa relação, de nos relacionarmos, de conhecê-lo cada dia mais, de fazê-lo conhecido, de nos conhecer a nós mesmos, porque o profeta Oséias disse que permita-me conhecer a ti para que possa conhecer a mim mesmo. Então, irmãos, essa reflexão que eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre a reconciliação. Somos reconciliados com Deus através de Jesus, mas para nos mantermos reconciliados, para nos mantermos nesse relacionamento, é necessário que permaneçamos humildes, que tenhamos uma atitude humilde diante de Deus, para que Ele, então, nos exalte. E não uma atitude de orgulho, de arrogância, mas atitude humilde, como Jesus mesmo teve. Jesus teve essa atitude humilde de se entregar, de vir aqui, de tomar, de assumir o nosso lugar sem pecado, mas Ele levou sobre si todas as nossas dores, por suas feridas somos sarados, e podemos desfrutar dessa reconciliação, desse relacionamento com Deus. Basta seguirmos esse caminho que a palavra nos orienta, sermos humildes para então recebermos de Deus o amor, o perdão e desfrutarmos desse relacionamento. Então, Deus abençoe, fiquemos com essa palavra no nosso coração, que tenhamos um ano abençoado e que continuemos a meditar, a buscar na palavra a revelação que Deus tem deixado para nós, através também do toque do dia, podemos refletir, podemos acompanhar essas reflexões
Muito obrigado a todos que participaram, aqueles que ainda vão assistir, que vão ouvir. Deus abençoe a todos. Este é o Robson, né, com uma palavra importante, né, reconciliação. Realmente, e comentando antes sobre o tema, falamos se realmente nós não tivermos uma perfeita comunhão com Deus, né, vai ser difícil procurar reconciliar com o próximo, né? Temos que ter uma total reconciliação com Deus, essa aproximação, um coração agradecido, cheio de graça, né? Cheio de reconhecendo que a graça é acima de tudo, que a graça de Deus é grande, não cabe na nossa mente, tem todo esse universo da graça de Deus, né? Então quando nós alcançamos essa graça de Deus, nós vamos poder colaborar com a obra de Deus, né? Com o reino, que é o ministério da reconciliação, né? Cada um de nós com esse ministério de reconciliação, podemos colocar nossa ajuda, né? Reconciliando um com o outro, aquelas pessoas que o Senhor coloca diante de nós, né? Porque não precisamos nem procurar, né? Deus vai mandar pessoa para ser reconciliada, né? Para levar ela mais perto de Deus, né? Então, realmente é importante essa reconciliação, o tema do Robson. Queremos agradecer por estar participando aqui do Toque do Dia, essa disposição dele de chegar até aqui e participar do Toque do Dia. Queremos agradecer, Robson, que Deus abençoe ele no seu ministério ali na Jocum e que o Senhor complete toda a obra, né, que o Senhor tem para ele. E assim que todos possamos reconciliar com Deus e com o nosso próximo, tá bom? Esse é o ministério da igreja, de cada cristão. Deus abençoe a todos.